Shalom, shalom, graça e paz, amados. Boa tarde, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Pastor Sidney, pastora Emília, Maria de Lourdes, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Aleluia. Vão compartilhando para nós lá nos grupos do WhatsApp. Compartilha também na sua página aí no Facebook. Se você faz parte de algum grupo, vai compartilhando lá, no nome de Jesus. Movimenta para que mais pessoas sejam alcançadas. Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Shalom, pastor Emília, Deus abençoe. Está bom? Está tudo bom aí? Pastor Elisete, Lúcia, seja bem-vinda, querida. Vão compartilhando lá na página de vocês, os grupos. Movimenta para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus nessa tarde. Missionária Rose, Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Aleluia, esse é o dia que o Senhor criou para nós. Pastora Elizabeth, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Hermes e Débora, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Compartilhem lá para nós, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Eterno nessa tarde. Aleluia. Irmão Isaías, Deus abençoe tua vida. Seja bem-vindo aqui nessa tarde. Shalom, shalom. Compartilhem lá. Shalom, pastora. Irmão Leandro, Deus abençoe. Vão compartilhando lá na página de vocês. Peço perdão, nós tivemos que mudar os planos aí de última hora. Sejam bem-vindos. Laura e Salete. Irmã Elizabeth, Deus abençoe. Seja bem-vinda, querida. Vamos movimentando aí para a página de vocês. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Compartilhem lá, irmãos. Maria Alice, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Se conecte aí em espírito. Ainda estão compartilhando. Continuem compartilhando para que mais pessoas alcancem. Rafa, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Se conecte em espírito. Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa o Senhor agir através da sua vida e também nos ajude a movimentar a palavra e a unção. Sandro Rogério, Deus abençoe. Missionária Eva, Deus abençoe. Provavelmente a Beatriz está aí junto, né? Beijo, Beatriz. Deus abençoe. Vamos orar então. Feche os seus olhos aí, se conecte em espírito. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua mão forte, Pai, nos conduzindo. Nesse momento nós estamos aqui através desse meio de comunicação, mas estamos também, Pai, unidos em espírito, numa sala espiritual, Pai. Somos um em Ti. Somos um em Ti. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando, Pai. Enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, que haja cura, que haja restauração, que haja vida, que o Teu poder se manifeste e principalmente
que a palavra venha cumprir o propósito para o qual ela foi designada. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Gilberto Machado, Deus abençoe, seja bem-vindo. Aleluia. Dirley Correia, Deus abençoe, seja bem-vindo aí, tá? Em nome de Jesus. Vamos estar fazendo agora a leitura da palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, João capítulo de número 10, versículo 27 ao 30. Nós vamos compreender um pouco os fatos e os acontecimentos que estão aí, né, nos rodeando e que propósito o Pai tem para tudo isso. João 10, versículo 27 e 30 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então nós vemos aqui que as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele. Ele está dizendo, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que a me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Irmão Gessi, Deus abençoe, seja bem-vinda, querida. Amados, Deus tem um propósito com todos os acontecimentos que nós estamos vivendo nesse tempo, né? Nós lemos aqui que as ovelhas do Senhor Jesus são as ovelhas do Pai, porque, como está escrito aqui, eu e o Pai somos um. Está falando de uma unidade. Nós queremos aqui, mediante a direção do Espírito Santo, estar discorrendo, fazendo uma análise de tudo que tem acontecido e também daquilo que o Pai tem, né, liberado ao nosso coração. Nós temos conversado com alguns ministros, alguns apóstolos, alguns profetas, e todos têm feito uma leitura do mundo espiritual, dos ambientes espirituais, da vontade do Pai, em meio a tantas coisas que têm acontecido. E nós sabemos que o propósito de Deus foi sempre que o povo de Deus fosse unido, fosse um povo, como nós fizemos a leitura aqui. E existe um caminho para isso, e nós podemos ver Deus construindo isso. Se nós formos para Efésios capítulo 4, ali vai trazer o propósito do ministério apostólico e do ministério profético. O ministério apostólico e profético tem sido restaurado nesse tempo com um único propósito: promover a unidade da igreja. Porque a igreja de Cristo, ela nasceu, ela foi edificada em cima de um fundamento apostólico e profético, o qual Cristo Jesus, ele é a pedra fundamental, mas é também o cabeça. Então a igreja de Cristo, ela é um edifício espiritual, um edifício o qual está totalmente interligado, está totalmente conectado. E hoje nós até vemos, né, algumas pessoas divergendo, né, de opinião em relação à questão dos fechamentos das igrejas. Realmente é difícil as igrejas serem fechadas, mas o Pai, ele tem me falado o propósito para isso. Ele usou uma frase dizendo assim: é preciso que a estrutura, né, da igreja de madeira, de tijolos, sejam abaladas para que o edifício espiritual
seja edificado. Amados, a liderança em si, pastores, né? E quando eu falo liderança em si, eu também estou me incluindo. Nós levantamos uma parede de separação entre o povo de Deus, entre a igreja de Cristo. E eu vejo que o Pai, ele está fazendo algo para promover a unidade. Porque se nós analisarmos agora, qual é a diferença que existe entre um e outro? O que separa o ser humano em si, não só a igreja, mas no modo geral, é o egoísmo, a soberba, a arrogância, as operações do ego que ainda está no coração. Porque muitas vezes se quer fazer uma unidade, mas existe um machismo, existe o egoísmo que não permite que as pessoas se juntem para edificar a igreja espiritual em si. E o propósito de Deus está, já há alguns anos restaurando o ministério apostólico e profético, porque se você for para Efésios capítulo 4, ali está falando da restauração dos 5 ministérios e principalmente daquilo que tinha se perdido, que era o apostólico e o profético. Agora, a igreja ela é edificada em cima desse fundamento apostólico e profético. E nós vemos, para a glória de Deus, o Pai levantando muitos apóstolos, muitos profetas, tendo seu lugar dentro da igreja. Ministérios estão aí sendo edificados. Porém, uma coisa, ao longo desses anos, ainda não está acontecendo. Mesmo os ministérios apostólicos e proféticos estão fluindo separadamente do corpo, quando o propósito de Deus é que os ministérios, seja ele apostólico, profético, pastoral, ensino, evangelístico, estejam fluindo totalmente conectados para que a igreja seja edificada. Então, se nós fizermos a leitura de Efésios capítulo 4, ali nós vamos compreender que a igreja precisa ser edificada espiritualmente, porque ali fala de ministérios, fala de dons e depois fala do propósito para a edificação ministerial, que é a edificação da própria igreja. A igreja, para ela ser totalmente edificada espiritualmente, é necessário que todos os ministérios estejam atuando conjuntamente para essa edificação. E quando nós chegamos no capítulo 4, o versículo 13, ali fala o resultado dos ministérios, o resultado de uma igreja construída em cima de um ministério apostólico e profético e também com a ação dos outros ministérios. E ali está escrito da seguinte maneira: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então perceba que Paulo, ele apresenta a construção ministerial, daí depois ele apresenta a edificação espiritual e por último então ele apresenta o resultado disso, a unidade na fé. Então nós agora fazendo uma leitura do cenário mundial, Deus levantou apóstolos, Deus levantou profetas, Temos já aí trabalhando que permaneceu o ministério pastoral, ministério de ensino, ministério evangelístico, porém está trabalhando de forma separadamente. E Deus ele quer, na verdade, que nós venhamos entender que nós precisamos edificar uma igreja espiritual. E a edificação de uma igreja espiritual, ela é diferente de uma igreja no modelo tradicional ou no modelo, digamos assim, até mesmo do sistema religioso. Por quê? Porque a espiritualidade foi tirada da igreja. A manifestação de poder, a manifestação de dons foi perdido aí ao longo da história. E Deus, nesses últimos tempos, também tem liberado para a igreja uma promessa de avivamento. O Pai quer manifestar esse avivamento. Agora, esse avivamento ele vai acontecer através da unidade.
quando nós, apóstolos e profetas, compreendermos que nós precisamos um dos outros para edificar uma igreja espiritual, de maneira que, como está escrito na igreja de Corinto, não nos venha faltar nenhum dom, mas que a igreja realmente volte a se despertar espiritualmente e a viver conforme a sua origem, aquilo que nós recebemos do Pai. Então o propósito ministerial é para que todos nós cheguemos à unidade da fé. Aqui não está falando apenas da unidade dentro da igreja local, mas da igreja de Cristo sobre toda a terra. E eu ainda vou um pouco mais além. O propósito de Deus é que a gente não venha se dividir até mesmo em relação a cristianismo, mas que Deus ele seja realmente um em todos, porque Deus ele tem filhos sobre a terra e nós precisamos redescobrir, né, essa unidade espiritual. O ser humano, quando ele perdeu a espiritualidade, ele passou a olhar só no âmbito de figura humana. E nós nos esquecemos que nós somos espiritualmente um. Não existe separação de nós como seres espirituais, porque nós somos um. Assim como Jesus ele falou, eu e o Pai somos um, nós também, igreja, somos um em Cristo. E Paulo aqui ele continua dizendo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja que a unidade ela vai promover algo. Por quê? Porque a igreja estará ministerialmente funcionando numa engrenagem perfeita, onde a unidade vai fazer com que haja aumento da espiritualidade. Porque quando pessoas estão unidas no espírito para uma celebração, para uma reunião, ali há uma unidade no reino do espírito e há também a possibilidade de avolumar uma manifestação espiritual. Então, até que todos nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amado, nós olhamos os ensinos de Jesus e a principal mensagem de Cristo, a principal mensagem do Evangelho foi a unidade e foi o amor. E é disso que Paulo está falando. Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Nós precisamos ser aperfeiçoados na unidade. Nós precisamos mortificar a nossa carne. E infelizmente nós vemos ainda dentro da igreja muito ego, muita separação, muito eu. As pessoas ainda estão funcionando totalmente na esfera física, totalmente no ego. E quando se fala de evangelho é mortificação do ego. E para nós encontrarmos realmente a espiritualidade, como é de vontade do Pai, nós precisamos mortificar o nosso ego. Enquanto existir um vestígio de vontade própria, nós não vamos conseguir viver a nossa espiritualidade, o despertar da nossa consciência. Nós precisamos voltar à nossa origem. E nós só voltamos à nossa origem quando nós entendemos que nós precisamos estar conectados com o Pai, ouvindo a voz do Pai, para que a igreja seja edificada. Existe um louvor que diz que ele cresça e que eu diminua. Está falando da parte humana, está falando do ego humano. O nosso ego precisa diminuir para que a igreja de Cristo e para que o próprio Cristo ele venha a aparecer. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito. Aqui Paulo está dizendo que assim como Jesus foi um homem perfeito, nós também precisamos ser, nós também precisamos evoluir para isso. Nós também precisamos crescer
para isso: amor e unidade. Então nós vemos os acontecimentos aí, as igrejas, né, físicas fechadas, mas uma coisa que o Pai tem falado: por mais que a igreja física, né, as igrejas físicas estão sendo fechadas, foram fechadas, mas a igreja espiritual, ela está sendo edificada. A igreja espiritual está sendo edificada porque as pessoas estão orando. O povo de Deus está orando. E agora orando em unidade, porque todos nós estamos orando com um propósito. Compreenda a sabedoria de Deus. Nesse cenário mundial, não há espaço para as nossas orações egoístas, porque diante da calamidade, e aí nós podemos ir para Joel, ali aparece um tempo de seca, um tempo de, digamos assim, de escassez, um tempo de pragas, e depois das pragas vem o avivamento. Amado, sempre quando o Pai ele quer alinhar algo sobre a terra, ele manda arautos para proclamar aquilo que ele quer, mas quando não se dá ouvido, o Pai permite tragédias, o Pai permite escassez, o Pai permite pragas como um sinal para promover aquilo que ele deseja fazer entre a humanidade. E esses dias que nós estamos vivendo é exatamente isso. Esse cenário todo, não que o Pai sinta prazer ou ele queira fazer isso, mas ele permitiu para que nós possamos reavaliar a nossa conduta. Eu vejo que esses dias que nós estamos vivendo, estamos aí em jejum, em oração, em consagração, é um período que nós devemos tirar para olhar para dentro de nós. Nesse momento não cabe olhar para o próximo e julgá-lo, mas olhar para dentro de nós e buscar a nossa espiritualidade. Ao mesmo tempo que nós devemos olhar para dentro de nós e verificar se não existe ali ainda algumas coisas velhas que precisam ser tiradas, que precisam ser lançadas fora. É tempo de nós estarmos avaliando e examinando a nossa consciência para ver e para verificarmos se nós estamos contribuindo com a unidade ou se nós estamos ainda lutando contra a unidade da igreja. Muitas pessoas acham que a igreja de Cristo é a denominação A, a denominação B, e não querem se unir com os outros irmãos porque acham que eles estão certos, são donos da verdade. Eu quero dizer para você que a igreja de Cristo, ela é uma igreja a nível de reino. Ela é uma igreja, conforme disse Paulo, a universal Assembleia dos Santos. Existe uma Assembleia universal, não é nem no âmbito da terra. Agora saindo de nós terra e indo para o universo, existe uma congregação universal. Existe uma unidade em espírito que abrange todo o universo criado de Deus. E é por isso que Paulo ele fala no livro de Hebreus: chegamos à universal Assembleia dos Santos. Então você precisa tirar a sua mente, digamos, do sistema em si, né? Daquela caixinha que foi criada para o ser humano e dizer: olha, aqui é a tua fé, aqui você faz desse jeito porque esse estatuto aqui vai te conduzir à salvação. Amada, a salvação de Deus, ela é abrangente, ela está disponível para a terra inteira. Foi por isso que a mensagem central do Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os olhos de Deus não estão apenas numa denominação. Os olhos de Deus não estão apenas de uma placa de religião, por mais que ela tenha o seu lugar e pode ser parte da igreja de Cristo.
Mas os olhos de Deus não estão exclusivos sobre uma placa. Os olhos de Deus estão exclusivos sobre a terra e sobre o universo. O Pai está sendo longânimo, não querendo que nenhum se perca. O Pai está sendo longânimo, conforme diz a palavra de Pedro, não querendo que nenhum se perca, mas que todos mudem a sua maneira de pensar, se arrependam e sejam salvos, sejam resgatados, sejam assim transicionados para um ato espiritual. Eu quero dizer para você que salvação não é apenas uma palavra bonita que se fala sem um sentido a manifestar-se. Salvação, em primeira instância, tem a ver com despertar espiritual. Salvação tem a ver com novo nascimento. Salvação tem a ver com restauração do ser humano em toda a sua esfera de vida. Deus, ele desperta a nossa consciência por meio do novo nascimento. E a partir do despertar, a nossa consciência agora é mais elevada, o nosso espírito, o nosso eu superior, né, a nossa parte espiritual, ela se torna agora habilitada até mesmo para comandar as emoções, para comandar a parte física. Então Deus está agora fazendo um alinhamento. Esses acontecimentos que nós estamos vendo é nada mais, nada menos que um alinhamento. Você depois pode ler Joel, você vai ver ali que naquele tempo já aconteceu, houve as pragas, houve a escassez, e no meio daquilo tudo houve uma convocação para jejum, houve uma convocação para o arrependimento, e depois do arrependimento veio o avivamento. Eu quero aqui falar algo. Os profetas que sempre andam além, né, do tempo presente, nós já estamos vendo no mundo espiritual o liberar do avivamento. Jesus também falou em João 17, falando sobre a igreja, ele disse assim: Pai, para que todos sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. E ali Jesus disse assim: Pai, eu dei-lhes a minha glória. Jesus, ele olha para o Pai e diz: Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E depois que ele recebeu aquela glória, ou seja, depois que ele realmente foi revestido, né, pela roupagem espiritual, porque perceba que quando o ser humano ele entra na esfera física, acontece algo. O espírito, que é o nosso verdadeiro ser, ele é revestido pela humanidade. Com Jesus aconteceu isso. Mas não é só com Jesus, não. A história de Jesus, Filho de Deus, é a nossa história também. Nós, quando nós entramos no âmbito físico, o nosso verdadeiro ser, a parte divina, foi envolvida pela humanidade, de maneira que o ser espiritual ficou aqui, fechado. Só que quando há um despertar espiritual e quando a pessoa nasce de novo, obviamente não é de uma vez, mas é um processo, até que vai chegar aquele dia em que o nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória, quando se fala do arrebatamento. Quando diz ali que num abrir, num piscar de olho, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados para um corpo de glória, para um corpo de luz. Ou seja, é nada mais, nada menos do que nós voltando à nossa origem de novo. Aquele ser espiritual que estava dentro, agora vem para fora e a humanidade é oculta. E nós voltamos a ser os seres espirituais que sempre fomos. Agora nós, a partir do novo nascimento, nós já devemos caminhar para isso. A igreja ela está parada, está vivendo no âmbito físico, não conhece mais a capacidade do Espírito, não conhece o poder do Espírito. Amados, todo ser humano tem a mesma capacidade espiritual, por mais que nós temos dons diferentes, mas a nossa essência, lá dentro de nós,
Todos nós somos dotados de dons espirituais. A diferença é que alguns se despertam e outros ainda estão adormecidos. Mas, assim como eu estava falando do versículo, Jesus ele diz assim, ó, Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E depois ele olha para a igreja, ele olha para nós e diz, eu dou-lhes a minha glória. Aleluia. O Senhor Jesus, ele repartiu conosco a glória dele, para que a gente venha viver a nossa espiritualidade. E aqui está falando de unidade, quando nós entendemos que o irmão, ainda que ele possa hoje estar numa sarjeta, ainda que hoje ele possa estar vivendo uma vida que aos olhos humanos não é aceitável, mas o Pai sabe, e nós como igreja também precisamos saber disso, que lá dentro daquele ser humano que talvez hoje está vivendo uma vida medíocre, mas lá dentro também existe um ser de luz, lá dentro também existe um ser espiritual, lá dentro também existe um ser que precisa ser despertado. E quando nós compreendemos isso, nós vamos entender o que Jesus estava falando de sermos um, porque não é uma frase de efeito, é uma realidade. Compreenda agora essa ilustração. Na nossa pequena capacidade de entender a divindade, mas entenda como se o Pai fosse um grande oceano e nós, gotas desse oceano. Nós saímos do oceano, mas a partir do momento que nós voltamos para o oceano, nós nos misturamos e ali há uma unidade indivisível. Ali nós somos um. E eu estou falando não só a nível de igreja, eu estou falando a nível de nações, eu estou falando a nível de terra, a nível de mundo criado. Eu estou falando aquilo que o Pai se expressou quando disse que Ele amou o mundo. Não está dizendo que Ele amou a igreja, Ele amou o mundo de tal maneira. E nós precisamos também compreender o sentido de igreja. Igreja não são os prédios, igreja é a nossa espiritualidade, é a egrégora, quando nós nos unimos como seres espirituais e ali, unidos na essência, nós manifestamos o poder de Deus. Amém? Aleluia, você está entendendo esta palavra? Você quer contribuir para essa unidade? O Pai ele tem falado algo ao meu coração, dizendo assim que a cerca está caindo. A estrutura de tijolo está sendo abalada para que a estrutura espiritual se levante. E os profetas já estão vendo as movimentações espirituais. Quando Jesus ele falou, eu dou-lhes a minha glória, a glória de Cristo está sendo revelada. A unção do Messias está sendo liberada sobre a terra. Pessoas estão sendo despertadas em suas consciências. Aleluia. E a maior resistência que existe para isso, para a unidade, é o próprio sistema religioso. Porque estão presos nos dogmas, não entende que a mente de Deus não pode se colocar dentro de uma caixinha. A mente de Deus, a sabedoria de Deus, a mente divina não se coloca dentro de uma caixa e também não se pode espremê-la dentro de uma placa de uma religião. A glória dele enche o céu e enche a terra. A glória de Cristo não é monopólio de alguns, não é privilégio de algum. A glória de Deus está por toda a terra e conforme diz Abacuque, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Voltando agora ao texto que nós iniciamos, tendo em mente essa direção, os ministérios apostólicos e proféticos têm um propósito, a unidade ministerial, apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, fluindo junto, para quê? Para edificar a igreja. E para que edificar a igreja? Para que todos sejam
unidos, para que haja unidade no corpo de Cristo. Para que haja unidade no corpo de Cristo. Conforme nós fizemos a leitura aqui, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Amado, os assuntos que envolvem a volta de Jesus tem todo um cenário sendo preparado. Esse passo agora que nós estamos vivendo, as pragas, tem um propósito, arrependimento. Para quê? Para que nossa mente seja mudada. Nossa mente sendo mudada, vem um avivamento. O avivamento vai trazer edificação da igreja. Agora, como que o Pai vai fazer isso? Amado, quando nós estamos fluindo separadamente, como diz aquele ditado conhecido, né? Cada um puxa a brasa para sua sardinha. Quando nós estamos como igreja, trabalhando separadamente, cada um vai puxar para o seu ministério. Nós vamos funcionar fora do corpo. E é difícil edificar uma igreja que está com os seus membros deslocados. Agora o Pai está fazendo isso para que a gente entenda. Nesse movimento mundial não existe privilegiados. Todos estão de igual maneira. Todos estão passando por situações, né? Ficar preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder ir para o trabalho, né? Muitas pessoas não conseguindo fazer coisas que habitualmente eram comuns, né? Privações. Tudo isso tem um propósito. Que nós venhamos avaliar, nos examinar e ver o que nós estamos errados. Eu quero agora falar com você que é igreja. A gente vê algumas pessoas nas mídias sociais criticando o mundo, criticando as pessoas lá de fora. Ah, agora eles vêm para Cristo. Não, amados, Deus primeiramente vai trabalhar na igreja. Você que é igreja, primeiramente, para que você entenda o sentido da unidade e você possa ver que aquela pessoa que está lá fora não é um miserável, não é um desprezado, não. Jesus falou assim que pecadores e prostitutas entrarão no reino antes que vós. E olha que Jesus falou isso para religiosos. Jesus falou isso para religiosos. E Jesus ainda falou assim para os religiosos: vocês não entram no reino e não deixam o povo entrar. Porque quando a pessoa se esconde por trás de uma placa de religião, ou ostentando uma santidade que às vezes não existe, ela pode sim estar dentro de uma religião, ostentando externamente, mas não entrou no reino. Porque entrar no reino tem tudo a ver com unidade. Eu quero aqui falar algo para você. Quando você entra no reino, quando você é desperto espiritualmente, quando você sai da caixinha e você vai para o lado de fora, e você chega na dimensão espiritual, e você se encontra lá com a congregação, aleluia, com a congregação espiritual, você compreende que você não é exclusivo e que você não tem o direito de julgar. Você compreende que aquela pessoa que talvez está lá fora, ela também tem o mesmo privilégio de que você. Quando nós nos despertamos pelo novo nascimento, nós compreendemos a unidade que Cristo fala. Nós compreendemos o que é unidade, o que é reino. No reino não há lugar para exclusivismo. Ali todos vão trabalhar de igual maneira para que haja aumento da luz, para que haja expansão do amor, para que haja expansão de consciência e para que todas as pessoas sejam despertadas espiritualmente. O propósito que o Pai tem com nós ministros é que a gente venha se despertar para despertar outros. Nós não estamos aqui para passar conjuntos de regras. O principal motivo de nós nos despertarmos é para que a gente venha participar do despertamento, do avivamento de outras pessoas. Sabe por quê? Porque o que vai realmente trazer a unidade é algo chamado voz de Deus.
construção ministerial, ela é necessária para que a gente venha avivar a igreja. Avivando a igreja, haverá um despertar. E depois do despertar, vem aquilo que chamamos de unidade. Porque em João, capítulo 10, a leitura que nós fizemos no início, Jesus ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você que é ministro, que está me ouvindo agora, a sua principal missão é ativar a ovelha. É despertar a ovelha. Para quê? Para que ela ouça a voz de Deus. A igreja está operando há quase 2000 anos no sentido externo, porque roubaram a espiritualidade da igreja. Tiraram a espiritualidade da igreja. E a igreja funcionando do lado de fora. Nós estamos aí há quase 2000 anos. E perceba-se que a igreja está se dividindo cada vez mais. Por quê? Porque cada um que abre um ministério coloca ali os seus estatutos, as suas regras. E as pessoas ficam presas a essas regras. Aí olha o outro ministério e diz assim: nós estamos certos, vocês estão errados. Nós vamos para o céu, vocês não. Nós somos salvos, vocês não, amados. Não é isso. O que vai trazer unidade para a igreja é o despertar espiritual. O que vai trazer unidade para a igreja é a voz do Espírito Santo. Porque aqui está dizendo: haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. E o que vai resultar isso? Aqui é onde nós ministros temos que abaixar o nosso ego. Por quê? Porque nós estamos querendo ovelhas para nós e nós não somos dono das ovelhas. Já existe um pastor das ovelhas. Por mais que nós temos um título e um ofício para construir e para ajudar na edificação da igreja, mas quem vai trazer unidade vai ser a voz do Espírito Santo. Quem vai trazer unidade para a igreja é a voz do Espírito Santo. Então logo o nosso papel é edificar as pessoas espiritualmente, avivá-las espiritualmente, fazer com que elas passem a ouvir a voz de Deus, despertá-las espiritualmente. Você pode usar o nome que você quiser: despertar, avivamento, ativar. O importante é que as ovelhas ouçam a voz. Porque quem vai trazer unidade de fé, quem vai trazer unidade de crenças, vai ser o próprio Espírito Santo. E ele já está fazendo isso. Porque as paredes já estão sendo derrubadas. A unção já está invadindo a terra. E você agora vai compreender por que João disse que a unção ensina. Por que está escrito que não tem necessidade que alguém ensina? Porque a própria unção ensina. O nosso propósito é edificar uma igreja, levá-la a ouvir a voz do Espírito Santo, de maneira que a unidade se manifeste. A igreja ouvindo a voz do Espírito Santo, vai sim acontecer a unidade. Vai acontecer a unidade. Todos serão ensinados do Senhor, amados. Existem esses versículos. O ruim é que muitas pessoas, quando começam a engatinhar na fé, elas às vezes já querem também saber mais do que alguém que já se despertou. A pessoa aprende um pouquinho sobre espiritualidade também. Eu falo sobre os pastores, mas agora eu vou falar sobre as ovelhas. Existem pastores que estão ocultando a voz de Deus das pessoas. Estão fechando os ouvidos espirituais para que as ovelhas não ouçam a voz. Mas existem ovelhas que começam a se engatinhar também. E aí elas acham que já sabem tudo. E aí começam as rebeliões. Eu quero dizer que isso vai acabar. Porque o Espírito Santo está tomando o governo da igreja.
o Espírito Santo está tomando o governo da igreja. E Deus está levantando ministros nesse tempo que vão permitir que o Espírito Santo conduza a igreja. Algo extraordinário está acontecendo por trás dos bastidores. A unção do Espírito Santo está invadindo a terra. E você é chamado para orar nesse tempo. Você é chamado para buscar a face de Deus nesse tempo, para que você seja alinhado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão de meu Pai. Você entende o que é isso? Você entende por que hoje as pessoas não param dentro das congregações? Entram hoje, ficam 2, 3, às vezes até 5 anos, de repente se desviam. Aqui está dizendo que quando uma ovelha ouve a voz do Pai, realmente vai segui-lo. E ninguém vai arrebatar da mão dele. Aqui está falando de uma igreja espiritual, que independente que se reúne numa casa, ou se reúne num templo, ou se reúne na rua, ou está dentro do quarto ouvindo a voz do Espírito Santo, existe a Universal Assembleia, uma igreja conectada no tempo e no espaço. A igreja de Cristo, ela está conectada no tempo e no espaço, passado, presente e futuro. Porque no mundo espiritual não existe passado. No mundo espiritual é um tempo eterno, é um tempo presente. Aleluia. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Recapitulando o objetivo desta palavra, o ministério apostólico e profético tem o objetivo de edificar um edifício espiritual, a igreja, despertando-a espiritualmente, conduzindo-a para ouvir a voz do Pai. E nesse estado de ouvir a voz do Pai, o Espírito Santo, que é mestre por excelência, ele vai começar a ensinar as pessoas numa doutrina espiritual. E eu louvo ao Senhor porque nesses dias está havendo um despertamento. Muitas pessoas já estão entendendo o sentido da palavra de Cristo. Os métodos estão caindo, as liturgias vão cair para dar lugar à direção do Espírito Santo, para dar lugar à voz do Espírito Santo. Os anos que se seguem serão anos de transição. Escreve isso na tua agenda. Os anos que se seguem serão anos de transição. A igreja está sendo transicionada de um modelo babilônico para um modelo de reino. A igreja está sendo transicionada de um modelo arquitetado pela mente humana para começar a fluir segundo a mente de Cristo. Aquilo que se perdeu. E uma coisa que eu quero aqui falar para os ministros: se você está transicionando o seu ministério de um modelo religioso, você vai entender agora por que você está sendo quebrado, por que você está sofrendo para edificar a igreja. Uma coisa que o Pai falou para mim, que ele não edifica em cima de fundamento alheio. Então, se nós queremos construir um edifício espiritual, nós temos que deixar tudo que era do sistema, porque o Pai vai começar esse modelo contigo desde o fundamento.
Ele vai construir um fundamento apostólico e profético no governo do Espírito Santo, o qual Cristo Jesus é a pedra angular e também o cabeça. E quando nós não entendemos isso e nós queremos misturar reino com religião, não funciona. O Pai, ele vai limpar tudo que faz parte da religião para edificar uma igreja espiritual. E é dolorido. É dolorido porque nós estamos presos nos métodos. Nós estamos presos naquilo que construíram dentro de nós. E para mudar, nós precisamos arrancar o sistema de dentro de nós. E detalhe, quem não compreende isso persegue. Nós vemos um sistema, aí você vai lá para Apocalipse, né? Que a mulher foi perseguida e levada para o deserto. Eu quero falar com você que está construindo essa edificação espiritual. Você entende o porquê que você está sendo levado para o deserto? Porque há perseguição do sistema. Todas as nações foram embriagadas com o vinho da prostituição. O sistema embriagou o povo. O povo está embriagado com o vinho da Babilônia. E os que estão sendo despertados estão sendo perseguidos. A oração contrária o tempo todo. Mas não vão prevalecer. Porque uma igreja espiritual tem como governo Cristo Jesus. E as portas do inferno é que eu quero ratificar. Porque às vezes as pessoas usam os versículos de forma física. Quando Jesus falou assim, eis que eu vos dou a chave do reino. Falou para a igreja espiritual, para o edifício espiritual. Eis que eu vos dou a chave do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. E disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Amados, existe tempo em que Deus, ele manda algumas coisas silenciar. Nós vamos ver tempo na Bíblia que Deus manda o povo dele entrar no quarto e fechar a porta. Sim, existem passagens na Bíblia que diz assim, povo meu, entra no teu quarto, fecha a porta, até que passe a calamidade. Tempo de oração, tempo de busca. Agora, em tempos de avivamento, aí sim, aí Deus manda a igreja ir. Existe tempo de ficar em Jerusalém e existe tempo de ir. Nós estamos agora num tempo de ficar. É tempo de fechar a porta. É tempo de oração, é tempo de consagração, é tempo de jejum, é tempo de busca. Mas quando chegar o avivamento, aí o Senhor vai dizer, agora vai. E as portas do inferno não vão prevalecer. Aqui ele não estava falando do prédio de madeira. Ele estava falando de você, igreja. Você que o salmista proclama, dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O dia de hoje é dia de você olhar para dentro de você acessar a sua origem espiritual. É tempo de você silenciar as vozes externas para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas quando a unção chegar numa proporção de avivamento, aí sim ele vai mandar você ide despertar outras pessoas. O nosso papel como líderes, o nosso papel como igreja não é julgar o mundo. Jesus não julgou o mundo. O nosso papel como igreja, como pessoa que já se despertou espiritualmente, é despertar outras pessoas. É ativar outras pessoas. E hoje, quando se fala de ativação profética, o sistema caçoa. O sistema não entende.
não entende mesmo, porque eles não sabem o que é uma ativação espiritual, não sabem o que é um despertar espiritual. As pessoas que estão funcionando em corpo e alma não sabem o que é funcionar em espírito, alma e corpo. Não sabem. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Amém? Coloca um amém ali se você entendeu essa palavra. Quero orar por você. Quero orar por você. Aleluia. Se você precisa de oração, coloque o seu nome ali agora, escreve o que você precisa. Pai, nós agora como igreja participamos do aumento da luz. Participamos do aumento da luz. Formamos aqui um ambiente de cura. Declaramos que todos nós somos um. E nessa unidade, Pai, há cura. Porque essa unidade é indivisível. Shalom, apóstolo. Apóstolo Rafael, Deus abençoe. Essa unidade, ela é indivisível. A minha oração nesse momento é para que todas as pessoas que estão conectadas a essa live sintam a unidade espiritual. Que os olhos espirituais sejam abertos, os ouvidos espirituais sejam abertos agora. A sensibilidade espiritual aumente. E nós possamos agora, como igreja, sentir a unidade espiritual. Viver a unidade espiritual. Amado, o maior poder de cura está na unidade. Quando nós nos conectamos em espírito com Cristo, nos tornamos um nele. É nessa unidade que as curas, os sinais, os prodígios, os milagres se manifestam. Porque não é a luz de uma pessoa só, é a unidade, é a luz na unidade. Então, quando nós nos unimos espiritualmente, há aumento da luz. No nome de Jesus, você ministro, levanta sua mão agora. Levanta sua mão de autoridade, todos os ministros que fazem parte dessa live, apóstolos, profetas, pastores. E ora junto comigo. Pai, no nome de Jesus, através da autoridade que há no nome de Jesus, através da autoridade apostólica e profética, nós nos unimos agora, 33 pessoas que está aqui ao vivo, nesse momento, e nós declaramos a expansão do reino. Nós declaramos a expansão da luz, e junto com a luz vem a consciência, vem o despertar, vem a cura, vem a renovação. Pai, no nome de Jesus, nós também declaramos a unidade da igreja. Nós declaramos que as ovelhas ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Nós declaramos, ó Pai, e aqui renunciamos o nosso orgulho, renunciamos o nosso ego, e deixamos que o Teu Espírito tome o governo da igreja. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito venha governar a igreja. Que o Teu Espírito venha governar a igreja. Nós agora liberamos esse tsunami de unção. Irmãos, eu vejo, aleluia, uma nuvem
que se formou uma nuvem de glória. Libere toda a unção que está dentro de você nesse momento, nessa unidade, sobre os céus do Brasil. Pai, nós liberamos sobre os céus do Brasil a salvação. Nós liberamos sobre os céus do Brasil a restauração. Nós liberamos sobre os céus do Brasil remissão espontânea. Eu vejo pessoas com o corpo incendiado. Eu vejo pessoas com óleo sobre a cabeça. Eu vejo pessoa Alamandai que mandou com bravácia, com ouro reluzindo nas suas mãos. E nós queremos aqui também, Pai, nós queremos como igreja agora declarar aquilo que o Senhor já tem liberado sobre nós. As riquezas do reino vindo para a mão dos apóstolos e profetas, assim como foi na igreja primitiva, assim como foi na igreja de Jerusalém, aonde as riquezas eram colocadas aos pés dos apóstolos e eles distribuíam para o reino conforme a necessidade. Toda luxúria, todo espírito de mamão é subjugado agora, no nome de Jesus Cristo. A avareza, a altivez cai por terra, no nome de Jesus. E assim como a igreja está sendo transicionada para um modelo de reino, nós declaramos também que haverá transição de riquezas. Assim como quando o povo de Deus voltou de Babilônia, Babilônia teve que devolver tudo que tinha usurpado, e assim está escrito. E assim o Senhor me disse que as riquezas que Babilônia usurpou, ela vai devolver para a igreja. No nome de Jesus, que essa unção esteja sobre os céus do Brasil e cada palavra liberada, que o teu Espírito ajunte-as e traga para a mão dos apóstolos, profetas, ministros que têm o coração no reino, que têm o coração na obra, que haja transição, ó Pai, das riquezas e que haja transição de tudo que pertence ao reino. Levanta ministros de justiça. O Espírito Santo está dizendo que o Pai vai levantar ministros de justiça, ao mesmo tempo que vai derrubar aqueles que estão usurpando a noiva, aqueles que estão usurpando a igreja. Haverá transição, haverá transição, haverá transição. No nome de Jesus, eu abençoo a todos, eu abençoo a todos. No nome de Jesus, paz, saúde, prosperidade e proteção sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Quero aqui agradecer ao Pai por este privilégio de estar aqui falando com ministros, falando com os irmãos, falando com a igreja. Louvo a Ele por esta oportunidade. Existe uma unção profética sendo liberada sobre as nações da terra. Essa unção, ela vem para transicionar, ela vem para mudar. Conforme a palavra do Pai, vem para mostrar e para fazer diferença entre aqueles que são e aqueles que não são. Vem para derrubar a parede de separação e para trazer unidade. A unção, ela despedaça o jugo. É um tempo de liberdade para a igreja de Cristo. Eu sinto o cheiro de cura, eu sinto o cheiro de restauração,
eu sinto o cheiro de liberdade chegando para a igreja. E a liberdade só existe no Espírito. Amém? A liberdade só existe no Espírito. É um tempo de liberdade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Até a próxima, amado. Até a próxima live na quinta-feira. Nos procure aí na Escola de Ativação Profética. Nós temos esse chamado da parte do Pai. Ir por todo o mundo ativando pessoas na espiritualidade, despertando consciência e trazendo a sabedoria de Deus através do conhecimento e da ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Obrigada, apóstolo Rafael, apóstola, vocês também estão no meu coração. Amo vocês em Cristo Jesus, todos os irmãos que estiveram aqui presentes. Compartilhem essa live. Em breve estaremos juntos no nome de Jesus. Aleluia, ativando, movimentando a unção, manifestando glória, liberando o poder de Deus sobre a terra. Compartilhe essa live, envie nos grupos de WhatsApp, envie aí nos grupos de Facebook e deixa Deus unir o povo dele. Aleluia, Deus te abençoe.